Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, e hoje nós vamos dar início a mais uma aula aqui para a nossa super revisão do ENAM, do Exame Nacional da Magistratura, aqui no Magistrar, para esse quarto ENAM. Meus amigos, bem, na aula de hoje nós vamos tratar do Poder Judiciário, e aqui muitos temas relevantes, tá? Poder Judiciário tem sido objeto de uma cobrança intensa pela FGV no ENAM, né? Mesmo com poucas provas até agora, nós já fizemos essa leitura. Poder Judiciário, eles estão cobrando mesmo. E eu digo isso até porque, querendo ou não, se a gente olhar para o panorama das provas, de concurso, das carreiras, né, jurídicas, de um modo geral, e até mesmo da magistratura, o Poder Judiciário nunca foi o mais cobrado. O mais cobrado sempre foi o Legislativo, né? E depois ali o Executivo, e por último o Judiciário. Isso é interessante, né? Às vezes uma prova ou outra ali saía um pouquinho dessa margem e ficava atípica essa prova, né? Mas no ENAM, não. No ENAM, e eu tenho aqui, né, posso dizer isso, o ENAM é uma prova típica. O ENAM cobra Judiciário toda prova, meus amigos, e cobra competência do Poder Judiciário, e cobra, já estou te dando as dicas, né, já de cara, assim, ó, os artigos 102, competência do Supremo, 105, competência do STJ, 108 e 109, Justiça Federal, os artigos da competência da Justiça do Trabalho, porque, olha que interessante, né? Você sabe que processo penal, direito do trabalho e direito tributário estão sendo cobrados só a parte constitucional. Então, é tributário constitucional, processo penal constitucional, trabalho constitucional. Em trabalho, especificamente, essa é uma leitura muito clara, ou cobram os direitos fundamentais do trabalhador, né, ali, artigo 7º ao 11, ou cobram, né, a estrutura ali, efetivamente, do Poder Judiciário, né, envolvendo as matérias trabalhistas. Então, já cobraram órgãos que compõem a Justiça do Trabalho, já cobraram a competência da Justiça do Trabalho. Na verdade, acho que praticamente todas as provas do ENAM cobraram competência da Justiça do Trabalho, né? Então, perceba, isso está muito claro. E para nossa sorte, eu digo isso, né? A parte de competência da Justiça do Trabalho é desse tamanhozinho, assim, é minúscula. Ou seja, é uma questão que você não pode perder. Você já sabe, assim, que a chance dela estar lá é muito grande. Você não pode perder ela, né? Não tem cabimento você perder isso. Também aquela comparação de justiça federal e justiça estadual também tem caído. E a parte de STF, STJ, essa sempre foi mais comum, especialmente as competências do Supremo, né? Então, perceba, é uma parte de competência que, óbvio, nós vamos até mencionar aqui, mas que você vai precisar fazer a leitura. Nós não vamos ler os artigos aqui, imagine, a aula é de leitura de artigo, não vamos fazer isso, né? Mas eu vou fazer com vocês a leitura básica desse Poder Judiciário, né? A estrutura do Poder Judiciário, a organização desse Poder Judiciário, os institutos que também caem bastante, como CNJ, súmula vinculante, né, etc. Então, nós vamos dar uma análise completa, mas a leitura desses artigos de competência com você. Eu não posso ficar lendo o artigo aqui com vocês. Vocês têm que ter essa consciência, mas tem que ter a consciência que vai cair. Tem que ter a consciência que vai cair. Eu estou te contando, vai cair competência do Poder Judiciário na sua prova. Eu estou te contando. Por quê? Porque todas caíram. Não teve uma que não caiu. Tá? Então, o Poder Judiciário não caiu uma questão só, não. O ENAM não tem cobrado só uma questão de Poder Judiciário. Então, é importante dizer isso. O ENAM é uma prova típica, cobra Judiciário pra caramba. Se liga nisso. Isso é muito importante. Então, tá bom, falamos isso, né? Agora que eu já te adverti, já te falei, já te mostrei, agora eu quero, juntamente com vocês, eu quero... Opa, deixa só eu pôr aqui, compartilhar minha tela, né, com vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estou procurando... Aí, vamos lá, compartilhando a tela. Deu certo, maravilha, meus amigos. Vamos lá para a nossa aula de Poder Judiciário. Tem muita coisa para falar nessa aula. Muita coisa importante. E já vou te mostrando, né, como é que o ENAM tem cobrado. Então, aqui eu tenho aquele panorama, né, a organização do Poder Judiciário brasileiro, especialmente prevista lá no artigo 92 da Constituição Federal. Aqui a gente já dividiu bonitinho, até isso aqui é um esquema que veio do meu manual de direito constitucional. Você percebe, né? Aqui, olha, nós temos claramente, e aí fiz até o traço de forma errada, porque eu peguei o STF, né, não deveria. Veja, nós temos aqui
né? Do lado de cá, a justiça especial, do lado de cá, a justiça comum, né? Então, justiça especial é especial por conta da matéria trabalhista, eleitoral e militar, enquanto a justiça comum vai englobar a justiça federal e estadual, né? Maravilha. Veja, meus amigos, aqui você também vê os graus, né, de jurisdição. Primeiro grau, vê o segundo grau de jurisdição pelos tribunais, vê a jurisdição superior composta aí por tribunais superiores, né? Veja que aqui também fica clara aquela ideia de que até o segundo grau eu tenho, em regra, a jurisdição ordinária, ou seja, a revisão de fato e direito, enquanto na jurisdição extraordinária, jurisdição superior, em regra, eu não julgo fatos, só julgo direitos. Julgar fatos nessas jurisdições é algo extraordinário. E aí a gente tem ali alguns recursos para isso, ou mesmo ações originárias, né? Ações que começam nesses tribunais, ou, por exemplo, o recurso ordinário, né, constitucional, o famoso ROC, esse cara aí realmente leva a revisão de fatos também, né, devolve a causa como um todo para os tribunais superiores, mas isso é algo excepcional. Beleza, isso você já conhece, né? Você também vê aí, claramente, o Conselho Nacional de Justiça. E você percebe que eu não conectei ele, né, com nenhum tracinho. Por quê, Eduardo? Porque o CNJ não é um órgão do judiciário, calma, ele é órgão do judiciário, sim, tá? Só que ele não é um órgão judicial, jurisdicional. Ele não exerce jurisdição, né? Ele não vai rever causas jurisdicionais, nem julgar nenhum processo jurisdicional. A função dele é administrativa, fiscalizatória, disciplinar, regulamentar, né? É outra função, não é essa, né? Não é jurisdição, mas ele compõe o Poder Judiciário com toda certeza, né? Maravilha. Bem, aqui você teve essa noção, isso ficou muito claro para a gente. Nós vimos aqui, né, também que dentro dessa perspectiva, a Constituição, e aí já estou te contando, até porque a gente adiantou ali, antes da gente entrar nos slides, né, que nós temos alguns artigos aqui que vão ser cobrados de vocês com muita veemência, né, aqui o artigo 105 do STJ, competências originárias, recursais e recursais, tanto ordinárias quanto especiais do STJ, o 102 do STF, né, as competências originárias, recursais ordinárias e recursais extraordinárias do Supremo. Temos ainda uma cobrança forte, né, aqui dos dispositivos que trabalham com a justiça do trabalho. Então, aqui também cai bastante. Eu já estou te mostrando o que vai cair bastante, né, aqui para você, né? E também temos aqui os artigos que regulamentam esses dois, né? A Justiça Federal e a Estadual. E aí a gente sabe que aqui tem o 108, o artigo 108 aqui, e o 109, inclusive até que cai mais é o 109, de todos esses quatro que eu vou colocar, enquanto, né, para a Justiça Estadual nós temos os artigos 125 e 126 da Constituição Federal. Então, eu detalharia assim, Eduardo, então você está dizendo que o resto não cai. Não, não foi isso que eu falei. Eu estou te dizendo que isso aqui é o que cai mais. É claro, o 103 vai cair bastante, porque tem o 103A e B, né? O A traz para a gente a súmula vinculante, o B traz o CNJ, vai cair bastante, nós vamos falar deles, inclusive, de forma bem específica agora, tá? Assim como o 103 normal, né, sem A e sem B, né, o 103 raiz, vamos dizer assim, ele também cai bastante porque ele traz, né, ali o rol de legitimados das ações de controle concentrado e alguns outros detalhes sobre essas ações, tá? Mas maravilha, isso aqui tá claro pra gente, né? Esses são os artigos realmente de competência que mais vão cair, de competência, ótimo. E da Justiça do Trabalho, todos de competência, todos, aí não tem um específico, todos, tá? Bem, vamos lá. Garantias funcionais do magistrado, porque a gente começa agora, né, depois de fazer essa rápida observação dessa organização do judiciário, com algumas colocações específicas aqui necessárias sobre competência, que você vai ler na sua casa, os artigos, a gente começa a falar, né, das normas gerais do Poder Judiciário, famoso também aí na doutrina, Estatuto da Magistratura, que seria o conjunto daquelas normas ali do 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, né, e da Constituição Federal, tá?
que trazem ali o Estatuto da Magistratura, mais a lei complementar, né, da magistratura, que é a famosa LOMAN. Então, perceba, né, isso aí seria o Estatuto da Magistratura, a parte do Estatuto Constitucional e a parte que está na legislação complementar. Maravilha. E aí, a gente precisa fazer alguns destaques, aquilo que cai mais. Não vamos conseguir bater esses artigos todos, e nem faria muito sentido, porque a nossa intenção aqui não é estudar tudo na revisão. Na verdade, na revisão é rever os temas principais. E eu começo com as garantias funcionais do magistrado. O magistrado tem tanto garantias funcionais, ou seja, que estão voltadas para o juiz em si, né, para o magistrado, e também as garantias institucionais, que estão voltadas para a magistratura. Aqui nas garantias funcionais é o clássico: vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. A vitaliciedade é a impossibilidade de ser demitido sem decisão judicial transitada em julgado, né? E ela não é atingida com a posse do juiz, não, como regra, né? Em regra, essa vitaliciedade, ela é atingida com 2 anos de efetivo exercício da função. Essa é a regra, né? Mas só isso? Não. Mas os cursos obrigatórios, né, para o vitaliciamento, que a Constituição faz essa previsão. Tá, Eduardo? Então, essa aí é a regra. Se falou regra, é porque tem exceção, verdade. Existe exceção. Qual é a exceção? A exceção é para quem entra direto nos tribunais, né? Quando você se torna um juiz direto de tribunal, então é nomeado desembargador, é nomeado ministro de tribunal superior, aí, meus amigos, você vai atingir o vitaliciamento na posse. Aí é na posse. Aí não tem tempo, aí não tem nada. Então, o advogado nomeado no quinto constitucional, né, o membro do MP nomeado no quinto constitucional, o militar nomeado lá nas regras do STM, então aquele cara ali é na posse, tá? Ele não vai precisar de 2 anos, nem de curso, nem de nada, tá bom? Maravilha. Agora, a inamovibilidade. Essa daqui, o conceito técnico seria a impossibilidade de remoção, né? Opa. Oh, meu Deus. De remoção. Só isso? Não. O que mais, né? Além de não poder... Vou escrever aqui completo, vai. Além de não poder remover, o que mais que eu não posso fazer, gente? Eu também não posso promover. Promover. Nossa, tô horrível para escrever hoje. Nem remover, nem promover, né, de ofício. Então, não posso nem remover, nem promover o magistrado de ofício. Isso aqui é vedado, tá? A inamovibilidade veda que eu faça isso. Então, para que o juiz seja removido ou promovido, obrigatoriamente ele vai ter que pedir, vai ter que ser a pedido. Tá, existe isso, que é a regra, mas tem exceção? Também tem exceção. Qual é a exceção? Aí eu preciso ter, com base, né, o fundamento no interesse público. Nossa, hoje eu tô ruim para escrever. Interesse. Eu escrevi a palavra errada agora, piorou. Interesse público e, além disso, maioria absoluta. Maioria absoluta do quê, Eduardo? Do tribunal, né, ou seja, do pleno ou do órgão especial, ou então dos membros do CNJ, tá? Então, pode ser o pleno ou órgão especial no tribunal, ou do CNJ, aqui é ou, né? Aqui é ou, aqui é e, tá? Então, beleza. Irredutibilidade de subsídios é a impossibilidade de se reduzir o subsídio do magistrado, ou seja, quanto que ele ganha. Essa irredutibilidade é uma irredutibilidade nominal, né? Jurídica, é do tanto que ele ganha, sei lá, 40 mil, 30 mil, não pode reduzir. Não é uma irredutibilidade real do poder de compra. Por exemplo, se ele não tiver aumento de um ano para outro, você concorda que vai acontecer a deterioração do salário dele, do subsídio dele, que ele vai perder poder de compra em razão da inflação? Então, caso não haja essa atualização, o subsídio dele, de forma real, acaba reduzido, porque ele perde poder de compra em face da inflação. Mas não é disso que a irredutibilidade de subsídios vai proteger. Ela protege, na verdade, a irredutibilidade nominal, do tanto que ele ganha especificamente, tá? Maravilha. Bem, agora, meus amigos, vamos às garantias institucionais. E essas aqui
têm sido muito cobradas pelo Enem, tá? O Enem tem caído matando nessas garantias institucionais. Então, artigo 96 não é só ele, né? Mas ele traz aqui competências privativas dos tribunais, de um modo geral, primeiro no inciso 1, depois do STF, dos tribunais superiores, dos tribunais de justiça, em propostas de lei, então propor, que é o poder legislativo respectivo, né, aqui, projetos de lei, perceba que os TRFs não entram aqui, né, os tribunais de segundo grau do trabalho não entram aqui, né, eleitoral não entra aqui, de segundo grau, tá? Por quê? Porque é só o STF, os tribunais superiores e os tribunais de justiça, porque aí a legislação é estadual, né, e tem que ser eles, tudo bem? Então a gente tem aqui essas garantias. Eu não vou fazer leitura de garantia institucional com vocês, o rol é grande, eu só estou te mostrando como é que está a esquematização, você que vai ter que fazer essa leitura, gente, não pode ficar fazendo essa leitura aqui, tá? Não tenho esse tempo, não posso me dar esse luxo com vocês. Mas algumas coisas eu vou falar, até porque já caíram e tem detalhes importantes, mas não é nem nesse slide, é no próximo. E aí depois nós temos, no inciso 3, né, competência privativa dos tribunais de justiça, tá? Para julgar juízes estaduais e distritais aí, dos territórios, membros do MP, ou seja, acabou atribuindo aqui, na verdade, né, uma competência criminal, né, acabou atribuindo aqui uma competência, né, aqui não se trata, né, literalmente de uma mera garantia institucional, mas sim de uma competência, né, literalmente, tá? O parágrafo único tem uma disposição interessante e recente, né, que foi criada agora por emenda à Constituição, recentemente, de que os tribunais de justiça que tenham mais de 170 desembargadores em efetivo exercício, eles, né, a eleição para os cargos diretivos deles, de que trata ali a linha A, que é a eleição dos diretores, etc., né, ela tem que ser realizada entre os membros do tribunal pleno, e não só entre do órgão especial, né, então vai ter que ser do pleno como um todo, e não só do órgão especial, por maioria absoluta, então, por maioria absoluta, e por voto direto e secreto, tá, para mandatos de 2 anos, vedada mais de uma recondução sucessiva. Interessante essa disposição, né? Na época foi até objeto de muito questionamento, por que não foi feito para todos os tribunais, né? E só para os com mais de 70 desembargadores. Beleza? Maravilha. Membros, né? Na verdade, né? É isso. Bem, meus amigos, agora nós vamos no artigo 99. Esse artigo já caiu no Enem bastante. O Enem gosta dele, você precisa ficar bem esperto, porque ele mistura processo legislativo, ele mistura lei orçamentária, ele mistura, né, direito constitucional, ele mistura garantia judicial. Então, ele mistura muita coisa no mesmo dispositivo. Então, o Enem gosta muito dele, já cobrou. Veja, olha só, ele diz assim, ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Aí ele vem no parágrafo primeiro e diz, os tribunais vão elaborar suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, conjuntamente com os demais poderes na lei de diretriz orçamentária. Então, quem manda, né, para o chefe do executivo ali, as suas diretrizes orçamentárias é o próprio tribunal, ele vai mandar para lá, né, e o chefe do executivo incorpora, né, na lei de diretriz orçamentária. Parágrafo 2º, o encaminhamento dessa proposta, ou seja, que o tribunal vai fazer, né, ouvidos os outros tribunais interessados, compete, quem é que vai ter que fazer? Na União, vai competir aos presidentes do STF e dos tribunais superiores, tá? Com a aprovação dos tribunais. Nos estados, claro, vai competir, aí no DF, né, vai competir a quem? Aos TJs, eles vão ter que mandar. Maravilha. Agora, parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no segundo, se esses tribunais, né, não encaminham, isso caiu no Enem já, as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo que está estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, e aí? Eles não mandaram a proposta. O que vai acontecer? Eu sigo a proposta anterior, eu mesmo invento o que eu achar que é melhor, eles podem mandar a qualquer momento? Não, a Constituição já fala o que vai acontecer. O Poder Executivo deve considerar, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores que foram aprovados na lei orçamentária vigente, ou seja, nada que está do ano corrente, né? E pega ela, ajusta de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º. Os limites estipulados lá são os limites estipulados
para a diretriz orçamentária daquele ano, né, que vai vir. Tranquilo? Do ano vindouro. Tá bom. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com esses limites que nós falamos, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação. Ou seja, se o tribunal manda lá exigindo uma verba muito maior do que aquela que está dentro dos limites, o Poder Executivo não vai aceitar, ele vai ter que reduzir até aquele limite, tá? Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto, né, se previamente autorizado mediante a abertura de crédito suplementar ou especial. Então, sem esses créditos, eu não posso extrapolar os gastos que estão previstos na lei orçamentária para o judiciário. Ponto. Então, esse artigo até é bem simples, mas ele cai bastante, tá? Então, fica ligado. Ótimo. Agora, foro, né? Foro dos membros do judiciário. Você até viu que o artigo 96 estabelece ali, né, um foro já, né, para as autoridades estaduais, mas não é só o 96, porque nós temos competência aqui, lá no artigo 102 da Constituição Federal, inciso 1, lá no artigo, né, 108 da Constituição Federal. Então, a gente precisa estar bem atento, tá, a esses dispositivos. Eu fiz uma tabela para te ajudar, tá? Então, essa tabela está aqui o foro dos membros do Poder Judiciário. Então, o juiz tem foro? Tem foro, tá? O juiz tem foro. E o foro está aqui para você. Vamos lá. Ministros do Supremo Tribunal Federal são julgados onde, né? Por crime comum, são julgados no STF. Por crime de responsabilidade, são julgados no Senado Federal. Ministros dos outros tribunais superiores, todos os outros, tá? São julgados onde? Por crime comum, são julgados no STF. Por crime de responsabilidade, também são julgados no STF. Beleza. Desembargadores dos tribunais, TJ, TRF, TRT, TRE, todo mundo. Essa galera aqui é julgada onde? Está lá no artigo 105, né, da Constituição Federal. São julgados por crime comum no STJ e por crime de responsabilidade também no STJ, né? Bem, juízes federais agora, juízes do trabalho, juízes militares da União. E por que eu estou falando aqui, né? Porque todos eles são juízes federais. Juízes militares da União são juízes federais. Os juízes federais também são, e os juízes do trabalho também são juízes federais, porque todos são juízes, né, do Poder Judiciário da União, beleza? Então, ótimo. Essa galera aqui, ó, por crime comum e de responsabilidade, é julgado pelo TRF da respectiva região. Enquanto em crimes eleitorais, meus amigos, aí eles são julgados, né? Opa, esse roxo não ficou bom, né? Não vou ter cores suficientes para fazer o que eu queria, mas não tem problema, não. A gente faz agora de caneta. Por crime eleitoral, ele é julgado no TRE da respectiva região. Agora, se eu estiver falando de juízes de direito dos estados ou do DF, territórios, aí, meus amigos, aí nós teremos a seguinte situação. O crime comum e de responsabilidade julgados no TJ, ao qual eles pertencem, né? Enquanto o crime eleitoral no TRE da respectiva região, tá? No TRE da respectiva região. Aqui só vou fazer um destaque importante. Veja, aqui é TRF, né? E aqui TJ, tá? Importante deixar isso claro. Então tá aí o foro por prerrogativa dos membros do judiciário. Ótimo. Um detalhe extremamente importante é que o crime que o juiz é julgado nesses tribunais aqui, tá? Seja juiz, desembargador ou ministro, são todos os crimes, não são só os crimes em ofício. Isso é muito interessante, né? Porque você sabe que o parlamentar, os deputados, né? Os senadores, os prefeitos, os governadores, o presidente, eles são julgados nos tribunais, eles têm foro, né? Por crimes em ofício, cometidos no exercício da função e em razão dela. Os juízes não. São tanto nos crimes em ofício, quanto também nos crimes que não tenham relação nenhuma com o ofício jurisdicional. Mesmo nos crimes da vida pessoal deles, eles também serão julgados, né, com foro. O foro deles permanece.
Por quê? Porque aqui resguarda-se não apenas, né, as questões de impessoalidade ou de proteção da função, mas também a questão hierárquica, né? Então, se ele fosse julgado por um par ali, pode ser que o juiz, né, aliviasse para ele. Então, a questão hierárquica é para proteger, né, qualquer tipo de, né, proteger a lisura, a probidade do caso mesmo. Então, em razão disso, eles mantêm o furo mesmo nos crimes que não sejam em ofício, tá? Ótimo. CNJ. Nós já falamos dele, até mostrei aqui bem no comecinho da aula, olha, estava aqui o CNJ, né? O CNJ estava aqui separadinho, né? Ele não se conectava, né? Aqui a essa estrutura, embora pertencesse a ela. Por quê? Porque o CNJ, meus amigos, ele é sim órgão do Poder Judiciário, é sim, mas ele não é um órgão jurisdicional. As funções dele são administrativas, né? Ético-disciplinar, regulamentar, normativa, né? Fiscalizatória, financeira, etc. Mas não jurisdicional. Tudo bem? Maravilha. Agora vamos lá, porque eu tenho algumas observações. Eu não vou ler o artigo aqui. Eduardo, nós vamos ler o artigo 103b aqui? Não, não vamos. É um artigo grande. Você vai ler na sua casa. Mas eu tenho observações importantes sobre ele, especialmente sobre as competências do CNJ e sobre o julgamento das ações propostas contra o CNJ, que isso aí cai demais, né? A GV adora cobrar esses entendimentos, e a gente resume em 4, são esses 3 e mais um que eu vou colocar depois, tá? Vamos lá. Os 3 primeiros dizem respeito às competências do CNJ. Você acabou de ver, disciplinar, normativa, fiscalizatória, né? Ética, financeira, estatística, dá um monte, né? Tudo administrativa, tá? Mas sobre essas competências, tem ali, além daquele rol que você vai ver lá no 103b, nós temos 3 observações na jurisprudência do Supremo que são importantes. Primeira delas, o CNJ, ele não tem, de nenhuma maneira, mas é de nenhuma maneira, tá? Função jurisdicional. Então, ele não vai julgar por absolutamente nada. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, ADI, ADPF, qualquer outra coisa que inventarem, reclamação, não está cumprindo a decisão do CNJ, meu amigo, não cabe reclamação é ação judicial. Então, assim, não cabe nenhum tipo de ação judicial no CNJ, nem recurso, nem nada, tá, de natureza jurisdicional. Isso tem que ficar muito claro. 2, segundo ponto, sobre o poder normativo do CNJ. O poder normativo do CNJ está muito claro na jurisprudência do Supremo, ele é tanto primário quanto secundário. Eduardo, o que é isso? Eu nem lembro disso. Muito simples, lembra? Vamos lembrar agora. Olha, eu posso ter normas que criam direito do zero, que inova, né, no ordenamento jurídico, cria do zero. Ela não está ali só regulamentando alguma coisa que já existe. Na verdade, ela é a norma criadora, né? Ela cria, modifica, extingue o direito. Ela tem esse poder normativo primário, tá? De criar deveres, né? Essa norma primária que cria, modifica, extingue o direito, essa norma aqui, meus amigos, a gente chama de norma primária. Já a norma secundária seria uma norma sobre norma, né? A famosa metanorma, tá? O que é essa norma sobre norma? Norma secundária? Gente, não é nada difícil, não. É só uma norma que existe para regulamentar uma outra. Então, se eu tenho lá uma norma primária, muitas vezes eu vou precisar de uma norma secundária para me dizer como é que eu aplico essa primária, para poder concretizar ela, implementar ela, né? Mas essa norma secundária tem poder de inovar no ordenamento jurídico? Não tem, só a primária que tem. Se você olhar para o nosso ordenamento, a nossa norma primária, né, além da Constituição, são as leis. Elas inovam no ordenamento jurídico, tá? E as normas secundárias são as demais, os demais atos normativos, lá de segundo grau, né, de um modo geral. Agora, existem algumas exceções, algumas normas, alguns atos normativos que têm natureza primária, que não seja só a lei. Então, além da Constituição e das espécies legislativas do 59, existem mais algumas outras que têm esse caráter primário, né? As resoluções do CNJ têm. Então, a resolução do CNJ, ela pode ter tanto caráter primário
quanto secundário. Então, a resolução do CNJ pode inovar no ordenamento jurídico, pode criar uma coisa que não existe. Exemplo, né, a resolução 175 de 2013, ela regulamenta o casamento homoafetivo. Meus amigos, ela inovou no ordenamento jurídico a fazer isso. Por quê? Porque ela não está regulamentando nenhuma lei sobre casamento homoafetivo, porque não existe lei sobre casamento homoafetivo. Ela não está regulamentando nenhum dispositivo da Constituição sobre casamento homoafetivo, porque não existe dispositivo na Constituição sobre casamento homoafetivo. Então, ela inova ao regulamentar, uma regulamentação que inova no ordenamento jurídico. Tá? A resolução que criou o ENAM foi criado por uma resolução do CNJ. Meu amigo, me fala, onde é que está previsto o ENAM na lei? Não tem, na LOMAN tem, não tem, na Constituição tem, não tem. Quem é que criou? Quem teve esse poder? Foi a própria resolução do CNJ. Então, ela tem poder primário e não só secundário. Depois a gente tem o terceiro entendimento do STF, né? É que o poder disciplinar, correcional do CNJ sobre os magistrados, sobre os juízes, né? Ele não é subsidiário ao dos tribunais, das suas corregedorias, não. Ele é um poder originário e concorrente. Então, não é porque tem, né, um procedimento administrativo disciplinar contra o juiz lá no tribunal que o CNJ não possa abrir também sobre a mesma coisa. Ele pode. E tem mais. Além dele poder, ele tem preferência aqui, tá? Entre a decisão do CNJ e a decisão do tribunal, da corregedoria do tribunal, prevalece a do CNJ. Inclusive, o próprio CNJ, de acordo com o texto constitucional, pode rever as decisões dessas corregedorias e em até um ano depois ele pode rever, tá? De ofício ou por provocação. Então é isso. Maravilha, meus amigos. Bem, agora, para a gente encerrar, o controle judicial da atuação do CNJ. Eduardo, se eu entro com uma ação hoje contra o CNJ, vou entrar com uma ação contra o CNJ, eu não concordo com isso aqui, sei lá, você não concorda com a existência do ENAM, então você vai entrar com uma ação contra essa resolução do CNJ, né, que criou o ENAM. Maravilha, eu vou entrar com essa ação contra o CNJ. Eduardo, onde é que eu entro? Ó, vamos lá. O artigo 102 da Constituição Federal, inciso 1, vai dizer que as ações contra o CNJ são propostas onde? No Supremo Tribunal Federal. Só que o STF tem a jurisprudência no seguinte sentido. Presta atenção. Você vai propor essa ação no STF se você estiver entrando com a ação contra o exercício das competências constitucionais do CNJ. Então, criar a norma, criar a resolução é competência constitucional do CNJ? É. Essa ação você entra lá no STF. Agora, se você estiver entrando com uma ação, né, de um exercício de uma atribuição do CNJ, que é uma atribuição comum, administrativa, isso aí você não vai poder entrar no STF, não, vai ter que ser no primeiro grau de jurisdição. Exemplo, você fez o concurso para o CNJ, não concorda lá, né, sei lá, não tá te dando posse porque acha que você não preenche um determinado requisito e você acha que preenche. Você não concorda, o CNJ não quer te dar posse. Você vai entrar no STF? Não vai, não. Por quê? Porque dar posse é uma competência comum, qualquer órgão público faz. Você vai entrar no juízo de primeiro grau de jurisdição. Essa foi a decisão do STF mais recente. No passado não era assim, mas atualmente é assim, tá? Beleza, meus amigos, agora vamos falar de súmula vinculante. O que é súmula vinculante, Eduardo? Para responder isso, eu trago esse quadrinho que está lá no meu manual, que simplifica muito a vida da gente. Olha só, súmula é um instituto que está dentro da teoria dos precedentes. Os precedentes, existem vários tipos de precedentes, uns mais fortes, outros menos fortes, né? Uns vinculantes, outros não vinculantes, tá? E existem lá súmulas, que são um desses institutos, inclusive uns dos mais fortes institutos de precedentes. Maravilha. E o que são súmulas? Não súmulas vinculantes, mas súmula. Súmula, gente, não é norma, súmula não é lei, tá? Súmula não é regra, nada disso. Súmula, na verdade, é o quê? É um texto, é um enunciado, é uma oração que condensa o que um tribunal entende sobre uma causa. Então, o que o tribunal entende sobre os casos dos testemunhos de Jeová? Vamos fazer uma súmula sobre isso. Então, não é uma norma, não é uma lei, mas é o que a gente entende sobre isso. Ponto, né? Então, ela condensa esse entendimento do tribunal sobre um determinado assunto em determinadas circunstâncias. Ponto final, é só isso, né? E essa súmula pode ser feita por quem? Por qualquer tribunal. Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, qualquer tribunal. Inclusive, o STF tem súmulas também dessa natureza, não vinculantes, né? Súmulas, também chamadas súmulas não vinculantes agora. Agora, além dessas súmulas normais, nós podemos ter as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes são o quê? Continua sendo, né, um enunciado, um texto, uma oração ali que condensa o entendimento do tribunal sobre um determinado assunto em certas circunstâncias, não muda, ela continua sendo uma súmula, mas que tem o quê? Caráter vinculante, ou seja, caráter obrigatório, que já vai ter que ser observado desde o início. Por quem? Pelos demais órgãos do judiciário e pela administração pública,
tá? É isso que é uma súmula. Quem pode fazer, vinculante, né? Quem pode fazer súmula vinculante? Só o STF. Então, se na súmula todo mundo pode fazer, na vinculante, só o Supremo, né? A vinculante, o que ela agrega? É que ela vincula, ela obriga, ela constrange ao cumprimento desde o início, também aos outros órgãos do judiciário e a administração pública, ponto. Qual administração? Inteira, federal, estadual, municipal, direta, indireta, todo mundo, tá? E o artigo 103A, ele já vem e traz isso. Olha, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Judiciário e Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então, tem uma lei das súmulas vinculantes, ela existe, ela já regulamenta o Instituto, a gente vai conversar sobre algumas dessas regulamentações, além, claro, de algumas previsões que estão, inclusive, na própria Constituição. Vamos lá. Primeiro, o objeto, né, da súmula. Súmula vinculante pode dispor sobre qualquer assunto mesmo, Eduardo? Bem, não é bem isso que a Constituição diz. Ela diz o seguinte, olha, a súmula vinculante terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas. Então, de uma norma específica. Vai dizer se ela é válida ou não, como é que eu interpreto ela e quais que são os efeitos que ela pode produzir, né? A eficácia é isso, tá? Acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários, ou entre esses e a administração pública, ou seja, entre mais de um órgão judiciário, ou entre o judiciário e a administração, né? Que acarrete, né, grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então, esse é o objeto da súmula, tá? Ah, Eduardo, mas a súmula tal, eu sei que existem algumas súmulas que não cumpriram muito bem isso daqui, né? Mas isso aí você não vai levar isso aí para sua prova. Essa mágoa você deixa de lado. Vamos colocar o que está aqui, porque é o que vai te dar ponto. Ótimo. Agora, Eduardo, eu li lá no 103A que o STF pode aprovar a súmula de ofício ou por provocação. Então, ele mesmo pode querer fazer, ou alguém pode pedir para ele fazer. Verdade, alguém pode pedir para ele fazer, né? Eu também li que o próprio STF pode rever ou cancelar uma súmula de ofício, porque ele quer cancelar, porque ele quer rever, ou porque alguém está provocando. Tá bom, de ofício eu já entendi, é ele que quer fazer, quer rever, quer cancelar. Mas quem é que pode provocar ele a fazer uma súmula nova, ou a rever uma súmula que já existe, ou a cancelar, né? E, segunda pergunta, além disso, além de quem pode fazer, existe alguma ação que eu possa entrar para cancelar uma súmula? Eu não concordo com essa súmula aí para mim é inconstitucional, vou entrar com a DPF no STF? Pode? Não, não pode. Não pode não, né? Não cabe nenhuma ação para você questionar, né, se uma súmula deve ser cancelada ou não, se uma súmula deve ser feita ou não, ou se uma súmula deve ser revista ou não. Não cabe ação contra a súmula vinculante. Não cabe, isso aqui não cabe. O que cabe? Cabe esse pedido aqui, né, de aprovação, de revisão, de cancelamento. É isso que cabe, é um pedido administrativo que você faz lá. Quem é que pode? Vamos ao parágrafo 2º do artigo 103A. Ele diz assim, olha, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão e cancelamento da súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ADI. Quem pode propor ADI está lá no artigo 103 da Constituição Federal. Presidente, governadores, mesas do Senado, da Câmara, das Assembleias, da Câmara Legislativa da F, né, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, né, e vai. Você tem ali 9 legitimados. Ótimo. Todos esses legitimados, todos eles, vão poder propor também aprovação, revisão e cancelamento de súmula. Agora, só eles? Não, porque ele disse o seguinte, a lei pode estabelecer outros, e a lei das súmulas vinculantes estabeleceu outros. Os outros que ela estabeleceu, para facilitar para a gente, eu já marquei em azul, né? Olha, então, além daqueles que estão lá no 103, quem mais pode propor aprovação, revisão e cancelamento? Defensor Público Geral da União, os tribunais como um todo, tá? Olha, tribunais superiores, tribunais de segundo grau, os tribunais como um todo vão poder propor, tá? E, por fim, tem uma previsão, inclusive, na lei muito interessante, que o município pode propor, só que o município ele não pode propor de um modo geral, não. Ele só pode propor no seguinte caso. Primeiro, incidentalmente ao curso de um processo em que seja parte, ou seja, dentro de um processo que ele é parte, que ele está lá numa lide contra alguém, ele percebe que aquele assunto necessitaria de uma súmula vinculante. Aí ele pode levar aquele assunto que ele está discutindo numa lide real e pedir para o Supremo fazer súmula. Aí ele pode. Fora isso, ele não pode. Tá? E aí ele vai poder propor, então, a edição, a revisão ou o cancelamento
de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Então, embora ele peça lá, isso não vai suspender o processo dele aqui embaixo, não. Tá? Maravilha. Descumprimento ou inobservância da súmula vinculante. Meus amigos, uma situação é, eu não concordo com essa súmula, eu acho que ela está errada, eu acho que ela é inconstitucional. O que, que eu faço? Pedido de revisão ou cancelamento. Tá. Agora, Eduardo, outro caso é diferente, né? Não é que eu não concorde, é que não estão cumprindo ela, não estão observando, não estão fazendo o que está escrito lá. Estão desrespeitando a súmula. O que, que eu faço nesse caso, Eduardo? Estão desrespeitando a súmula. Opa, a Constituição Federal diz que nesse caso você vai entrar com reclamação constitucional direta no Supremo Tribunal Federal. Direto. Você vai direto para o STF, por meio de uma reclamação constitucional, dizer, STF, não estão respeitando a súmula vinculante que você editou. Resolva esse problema de nós. Manda eles cumprirem a súmula, cancela, anula que essa decisão que não respeitou a súmula e manda fazer outra, respeitando, né? É isso que você quer. Parágrafo 3º do artigo 103A diz isso, olha, do ato administrativo ou da decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao STF, essa ação é direta no Supremo, tá? Que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Então, perceba que o Supremo não é que ele vai lá e vai tomar a decisão no lugar, né, da autoridade, não. Mas ele vai cassar, ele vai anular e vai mandar ela fazer outra agora, observando a súmula. Essa é a ideia, tá? É o parágrafo 3º, é muito claro nesse sentido. Ótimo. Só isso? Não. Essa parte dos efeitos é extremamente relevante, cai demais, né? Opa, cliquei errado. Veja, meus amigos, os efeitos vinculantes, né? Esses efeitos, eles nos informam, né? E eu vou explicar isso com detalhe, porque muita gente não entende esse negócio, né, do efeito vinculante, porque fica com o seguinte pensamento: peraí, se eu tenho uma súmula do STF, ela tem que ser cumprida mesmo por todo mundo. Todo mundo teria que observar por que o efeito vinculante é só para a administração pública, só para os demais órgãos do judiciário. Todo mundo não tem que cumprir a decisão judicial tem que ser cumprida. O STF deu uma decisão judicial, ele foi lá, formou ali aquela súmula, todo mundo vai ter que cumprir. Por que não é obrigatório para todo mundo? Muito calma, gente. Decisão judicial realmente ela é obrigatória para as partes. Né? Uma decisão judicial é obrigatória para as partes. A decisão judicial não é obrigatória para todo mundo, é obrigatória para as partes. Né? Essa é a grande questão. Isso vale tanto para decisões de, por exemplo, lá, que tenham efeitos vinculantes em controle concentrado e outras. Né? Então, assim, a regra é uma decisão obrigatória para quem? Para as partes. A exceção é quando eu atribuo esses efeitos erga omnes e vinculantes. Quando eu atribuo o efeito erga omnes e vinculantes, eu deixo de lado o efeito intrapartes, que era só para as partes, e vou atribuir, então, esse efeito para todos e vinculantes. Vinculantes para quem? Para todo mundo? Não. Então, o efeito é para todos devem observar, porque se não observar, a gente vai tomar providência. Mas ele também é vinculante em relação a alguns. Esses aqui, meu amigo, não tem nem desculpa, ele já tem que cumprir de cara, né? Não é que eu vou ter que entrar com uma ação para reclamar, não. Aqui eu vou direto no Supremo e falo, ó, não está nem cumprindo. Beleza? Então, o efeito vinculante vai vincular. Vincular quem? Né? Então, quem está vinculado? A gente já viu os demais órgãos do Poder Judiciário, então, todos os outros tribunais, né, os juízes, etc. E também, né, a administração pública como um todo, federal, estadual, distrital, municipal, direta, indireta, todo mundo. A função administrativa, né? É até interessante isso, porque é a função administrativa. E aí, em qualquer poder, né? O poder legislativo, ele exerce função administrativa, por exemplo, dando posse para os seus servidores? Exerce. Então, ele tem que observar a súmula vinculante quando exerce função administrativa? Tem. Exemplo, bobo, né? Nós temos uma súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo. Lá no Legislativo, eu posso nomear para cargo comissionado meu irmão? Não, não pode. Não pode. Né? Por quê? Porque fere a súmula vinculante número 13. E aí é função administrativa. Agora, quem é que não está vinculado? Gente, quem não está vinculado, né, em primeiro lugar, é a função legislativa. Eduardo, não é o poder legislativo? Não, é a função legislativa.
exercida em regra pelo Poder Legislativo, mas também até por outros poderes. O presidente da República pode propor projeto de lei? Pode. Quando propõe, está vinculado? Não está. Ele pode fazer medida provisória? Pode. Quando propõe, está vinculado? Não está. Ele pode sancionar ou vetar projeto de lei? Pode. Quando faz isso, está vinculado? Não está. Né? Então, perceba que quem não fica vinculado é a função legislativa. Então, qualquer um que estiver exercendo função legislativa não vai estar vinculado no exercício dessa função. Né? Agora, muitas bancas acabam dando poder legislativo, verdade. É o poder legislativo em si, no sentido de função. Né? Aí tudo bem, mas muita banca dá isso. Né? Se não tem outra opção, você marca ele. Tá, ótimo. Quem mais não está vinculado? Né? Os particulares. Os particulares não estão vinculados. Né? Por quê? Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e não de súmula, e não disso ou daquilo, de lei, tá certo? É claro, se ele não cumpre a súmula vinculante, né, obviamente, há uma grande dificuldade dele depois conseguir manter isso, porque qualquer ação judicial, provavelmente, com grande possibilidade, vai fazer ele cumprir, vai fazer ele observar, né? Afinal, aquilo já condensa o entendimento do STF sobre o assunto. Então, ele pode até não ter observado voluntariamente, mas eu entro com uma ação e exijo que ele observe, né? E vou trazer como fundamento a súmula vinculante. Dificilmente algum juiz não vai cumprir. Se não cumprir, reclamação no Supremo. É isso. Agora, o que vincula, né? Veja, nós temos duas teorias para explicar isso. O que vincula em uma súmula vinculante, ou até mesmo nas decisões judiciais com efeitos vinculantes? O que vincula? Nós temos a teoria restritiva, e a teoria extensiva. A teoria restritiva, ela diz que o que vincula é só o enunciado da súmula, né? Ou se for decisão judicial, ou o dispositivo da decisão. Você sabe que a decisão judicial ela tem 3 elementos, né? Relatório, fundamentação, dispositivo. Então, seria só o dispositivo. A súmula vinculante, ela também tem, né, ali um relatório, uma fundamentação, que vai ensejar ela, e no final produz seu enunciado. A única coisa que vincularia para a teoria restritiva é o enunciado da súmula ou dispositivo da decisão que tem efeitos vinculantes. Ponto. Na teoria extensiva, não. Na teoria extensiva, vincularia a fundamentação. Eduardo, toda ela? Não, na verdade, a fundamentação, né, que leva às razões de decidir. Também, bonitinho assim, ó, chamado de ratio decidendi, né? Se você ouvir isso aí por aí, você já sabe, né? Bem, e aí, além disso, claro, né, também o enunciado, né, ou dispositivo. Então, na teoria extensiva. Inclusive, por isso, a teoria extensiva tem um nome muito bonitinho que aparece em prova, que é a teoria dos motivos determinantes, tá? Teoria dos motivos determinantes, é a teoria extensiva. Tá? O STF chegou a adotar rapidamente, por um período curto de meses, não foi nem de ano, né, a teoria extensiva, mas isso foi muito breve. Depois ele abandonou ela e o STF adota com muita solidez a teoria restritiva, tá? É essa que ele adota. Ótimo. Agora nós vamos falar, né, de federalização, que é um instituto que trabalha, né, com a justiça comum, federal e estadual. Veja, você sabe muito bem que uma causa que é da estadual, não é da federal, e o que é da federal, não é da estadual, e você não pode ficar trocando, mandando para estadual o que é da federal e mandando para federal o que é da estadual. Isso é uma regra muito clara quando você estuda jurisdição e competência. Agora, existe uma exceção na Constituição Federal, que é justamente a federalização, que é quando eu pego uma causa que é da justiça estadual e mando para a Justiça Federal. Por isso, federalização, que eu pego uma que era da estadual, mando para a federal. Aí, Eduardo, pode fazer isso de qualquer jeito, qualquer hora? Não. Está claro aqui no 109, inciso 5, é A. Inclusive, eu tenho certeza que vai estar no quarto ENAM. Assim, eu não sei porquê. Né? Eu não posso dizer certeza absoluta, mas assim, isso aqui está no meu coração. Isso aqui vai cair no quarto ENAM. Federalização vai cair no quarto ENAM. Eu tenho isso no meu coração. Veja, aos juízes federais compete processar e julgar
as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º. Tá, vamos ver o que é o parágrafo 5º? Vamos lá. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, então, grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é parte, então não é qualquer direito humano, é violação de direito humano de tratado internacional do qual o Brasil é parte, poderá suscitar perante o STJ, o STJ entrando no jogo, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência, é um IDC, né, para a Justiça Federal. Então, olha aqui como é que é simples isso, eu não sei se eu cheguei a pôr um desenho, não, eu deixei um espaço para a gente desenhar. Tá claro ali, não tá? Olha só, olha, a causa está na Justiça Estadual. Só que essa causa que está aqui na Justiça Estadual, ela é sobre uma violação de direitos humanos, que está prevista em Tratado Internacional de Direitos Humanos, de que o Brasil é parte, né? E aí, o que pode acontecer? O Procurador-Geral da República pode pedir ao STJ que o STJ envie essa causa para quem? Para a Justiça Federal. E aqui perceba, o STJ, então, vai julgar o IDC, o incidente de deslocamento de competência. Ele julga o IDC, ele não julga a causa. A causa, meus amigos, se o STJ, né, não admitir o IDC, ele não admite o IDC, ele não provê o IDC, a causa volta e é julgada pela Justiça Estadual. Se ele provê o IDC, a causa vai para a Justiça Federal e eu tenho a federalização. Tá? Então, perceba, o STJ não julga a causa, ele julga o IDC, o incidente de deslocamento de competência. Se ele prover, vai para a Justiça Federal e tem federalização. Se ele não prover, se é improvido o pedido do IDC, volta para a Justiça Estadual e é julgado pela Justiça Estadual. A grande questão aqui, além de tudo isso, né, são esses requisitos da federalização. Por quê? Porque o STJ, ele teve um entendimento muito sólido aí durante uns 35 anos, até mais um pouquinho, né, uns 36 anos, 37 anos, entendimento muito sólido, né, de que haveriam 3 requisitos para que essa federalização acontecesse. O primeiro deles, né, a grave violação de direitos humanos, então, previsto no Tratado Internacional de que o Brasil é parte. O segundo, o risco, né, de responsabilização do Brasil perante autoridades internacionais, e aí ele ainda dizia, né, em razão da incapacidade das instâncias estaduais investigarem, processarem, julgarem essas graves violações, ou seja, ele contava nesse requisito com uma certa incompetência, inabilidade, né, inefetividade da Justiça Estadual. E no 3, o terceiro requisito, ele dizia que ficasse comprovado, então, que essas autoridades realmente eram incapazes de resolver o problema. Tá. O que o STF fez? O STF, em 2023, perceba, né, depois de 36 anos, o STF veio e falou o seguinte, olha, na verdade 35, né, 35 anos. O STF veio e falou assim, olha, não concordo com esse terceiro requisito e grande parte desse segundo requisito também não concordo. Por quê? Porque não está previsto no texto constitucional. O texto constitucional só prevê essa parte aqui, olha, essa que está em azul não está prevista. Então o STF veio e disse o seguinte, olha, essa segunda e terceira parte aqui não cabe, né? Não é requisito, não. O requisito é só isso aqui, grave violação de direitos humanos, tratado internacional, risco de responsabilização internacional do Brasil perante autoridades internacionais. Acabou, é só isso. Com isso, o IDC já deve ser deferido para a Justiça Federal, ponto final, né? Essa foi a decisão da STF. Maravilha. Meus amigos, agora, por fim, eu trago algumas observações sobre a Justiça Federal, que eu quero que você preste atenção, porque isso aqui pode cair na sua prova, tá? Ainda nessa questão de competência de Justiça Estadual e Federal, definição da competência é uma questão jurisprudencial importante que eu trago. Veja, primeiro, compete à Justiça Federal julgar ações contra a OAB, né? Então, OAB, Justiça Federal. Súmula 140 do STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar crime em que indígena figure como autor ou vítima. Cuidado, uma coisa é o indígena matar alguém ou ser morto por alguém numa relação pessoal. E aí é Justiça Estadual. O que a Constituição coloca como sendo da Justiça Federal é uma outra coisa. É o quê? É quando eu tenho causas que envolvam indígenas nos casos em que haja disputa sobre direitos indígenas. Então, não é qualquer causa sobre indígena que vai para federal. Tem que envolver direitos indígenas.
Se foi ali um homicídio passional, que não tem nada a ver com direito indígena, não vai para a Justiça Federal, não, tá? Bem, súmula vinculante 36 do STF, né? Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civilmente, né? Civil, né? Denunciado, civilmente não, civil, denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso, quando se tratar de falsificação de caderneta de inscrição e registro, ou de carteira de habilitação de amador, ainda que expedidos pela Marinha do Brasil, tá? Por fim, né, ainda temos duas súmulas, súmula 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas, ou seja, se a União quer estar ali na causa, né, suas autarquias, e isso vai deslocar a competência para a Justiça Federal. Quem avalia se há ou não há esse interesse é a própria Justiça Federal, e não a estadual, tá? Bem, depois, para a gente encerrar, acho que inclusive é o último, a súmula 224 do STJ, que diz que excluído do feito a União, o ente federal, né, cuja presença tinha ensejado o juiz estadual a declinar da competência e mandar para a federal, se ele sai do pleito, deve o juiz federal restituir os autos, sem suscitar conflito. Olha, você saiu do pleito, não tem mais conflito, você devolve para a estadual, porque aí vai ficar com ela, já que não tem mais o ente federal que ensejava o deslocamento para a federal, tá? É isso. Bem, não, ainda tem duas outras observações, achei que tinha acabado, tinha mais duas, né? Sem pressa, vamos tranquilo. Temos aqui também que compete à Justiça Estadual julgar insolvência civil. Isso aqui é muito interessante, porque, veja, não importa se a União está na causa ou não. Insolvência civil é da estadual, por quê? Porque falência da Justiça Estadual. Não importa se, mas a União tem interesse na causa. Não importa. Né? Insolvência civil é falência é da Justiça Estadual, tá? E aí nós temos também, essa é uma competência importante. Essa competência é importante. Tem tudo para estar na sua prova, para cair na prova de civil, empresarial, cuidado, né? Vamos lá. Nós ainda temos que a Justiça Estadual compete a ela julgar as causas entre universidades privadas e seus alunos, com exceção de 2 casos. Então, regra, universidade privada contra aluno, aluno contra universidade privada, Justiça Estadual. Exceção, vai para a Justiça Federal. Quando? 2 casos. Primeiro, registro de diploma perante o órgão competente, inclusive credenciamento junto ao MEC. E 2, mandado de segurança em casos em que há interesse da União, sendo, portanto, então, nesses 2 casos, a competência da federal, tá? Maravilha, meus amigos. Agora sim, né, tinha esquecido esse último slide, me perdoa, ainda bem que a gente conseguiu ver, porque tinha bastante coisa importante ali, né? Deixa eu já encerrar o nosso compartilhamento aqui de tela, né, para a gente retornar, né? E eu me despedir de vocês, vou ficando por aqui, né? Espero vocês para as próximas aulas, ainda temos muita coisa importante para falar e que com toda certeza vai estar na sua prova, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.